aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Mais uma segunda-feira, diretamente aqui do Reino Unido. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Todas as segundas-feiras, um Privada Adentro novinho para você. E se você quer participar do Privada Adentro, mandar a sua história, só mandar por e-mail privadaadentro@gmail.com. E me segue lá no Instagram, guilherme.k, tá no QR Code aí no seu vídeo. Vamos lá, meus amigos, falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Se você ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário aqui do Reino Unido, www.bets.uk. Entra lá no site, tem uma variedade incrível de produtos. Tem coxinha, tem bolinha de queijo, tem quibe, tem churros e tem o melhor pão de queijo do mundo. Lá tem um combo para você já ter o combo da festa. Todos os produtos da Betts, eles já são pré-assados, então é muito fácil de você preparar na sua casa. Basta usar a sua Airfry ou seu forno. E usando o meu cupom de desconto REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. Nas compras acima de 60 pounds, a Betts ainda te dá o delivery grátis para todo o Reino Unido. Entra no site www.bets.uk e segue eles no Instagram, bets.uk. E você, meu amiguinho, que tem uma moto, ou se ainda não tem, quer alugar, comprar uma moto, fazer uma revisão, tudo dentro dessa área, quer lavar que está imunda, entre em contato com a GetFix Motorcycle, @GetFixMotorcycle. São 2 unidades aqui em Londres para você. Uma unidade no NW2 e uma unidade no E1. A unidade do NW2 tem uma lanchonete agora, Pit Stop Lunch, se você ainda consegue ir lá tomar um cafezinho, comer um salgadinho enquanto você espera a sua motoca ficar pronta. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix tem um recover 24 horas e cuida do seu processo juntamente com as empresas de claim. Entre em contato com a GetFix Motorcycle, @GetFixMotorcycle no Instagram. Vamos lá, www.gamarket.uk. Para você que mora aqui no Reino Unido ou no mundo inteiro e está precisando de ajuda para criação de conteúdo, para produção de vídeos, se você é um influenciador, está sem criatividade, entre em contato com a gamarket.uk. E se você tem uma empresa e quer divulgar os seus produtos ou serviços, a GA Market está pronta para você. www.gamarket.uk. É isso aí, meus amigos. Vamos lá. Mais um amiguinho do meu trabalho, que eu não sei nada da vida, eu estou muito feliz. Lucas, se apresenta aí, muito obrigado por ter cedido o seu bem mais precioso, que é o tempo. Imagina, eu que agradeço o convite especial. Foi difícil, mas saiu. Demorou, mas bem, né, Lucas? Vim nessa correria que a gente vive aqui em Londres. Você sabe muito bem também, vive aí desse vai e volta de eventos. Mas, bom, me chamo Lucas Triay, tenho 31 anos de idade. Trabalho com eventos já há muito tempo, desde que eu cheguei em Londres, na verdade. Sou formado em comunicação e publicidade no Brasil. E desde então, desde que eu cheguei em Londres, eu comecei a trabalhar com evento e não parei mais. Eu hoje trabalhei... É a nossa prisão, né, Lucas? O capitalismo vencendo mais uma. Exatamente. Lucas, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: qual que é a sua primeira lembrança? Minha primeira lembrança de quando eu era criança, basicamente. Você é natural da onde? Sou de Brasília, capital. Moleque, tu é da minha Sou lá da terra. Porra, se eu não sou brasileiro, mas me considero. Mas Brasília é parte de Goiás, então... Mas eu também não sou goiano, né? Ah, você é de onde, então? Eu sou brasileiro. Sou mineiro, mas eu me considero candango. Que eu morei muita parte da minha vida em Brasília. Tu é de Brasília da... Minha Calma. vida é... É que Brasília é doideira, calma. Vamos ver se o Lucas é de Brasília mesmo, que aqui ele não vai conseguir mentir, né? Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante é Brasília pra caralho. Ixi, é ali colado na Candanga, né? Candanga, Guará. Guará, Eu sou, exato. queria no Guará, tá? Eu adoro o Guará. Minha faculdade foi no Guará, eu comecei no Guará, estudar no Guará. Mas, voltando à lembrança, eu me lembro que quando eu era criança, acho que com cerca de 6, 7 anos de idade. Acho que é a primeira lembrança que eu tenho, assim. Tem algumas fotos de quando eu era mais novo que isso, mas eu não lembro de nada disso. Mas a lembrança que eu tenho era de a minha casa onde a gente morava, eu e minha família. A gente era num barraco de madeira e era muito engraçado, porque o banheiro era separado da casa. Do lado de fora. Do lado de fora. Nelly style. Quem sabe, sabe. E a gente tinha muito medo de usar o banheiro do lado de fora de casa. À noite. Tava escurecendo, era criança. Então sempre tinha que esperar meu pai ou minha mãe para poder levar a gente no banheiro. E isso eu cresci com esse medo de banheiro. Então até depois que a gente mudou para outra casa, que já tinha banheiro dentro de casa, e eu tinha medo de ir no banheiro, da sala pro banheiro. Era muito engraçado. Que trauminha gostoso, hein? A loira do banheiro na escola foi o terror do Lucas, meu brilho. Não é possível.
E qual que era lá onde você morava, no Bandeirante? Eu me já localizar aqui. Terceira Avenida, Divinéia, ali perto da Divinéia. Diviné é a padaria, né? Que você tá falando? Isso, Divinéia Padaria. E no final da Terceira Avenida ele chamava aquele bairro todo ali de Divinéia. Eram 3 ruas. Eles chamavam tudo de Divinéia, mas era... Top. E tu estudou lá no Bandeirante? Não, eu estudei... A minha vida inteira eu estudei no Guará ali. Não, mas quando você fez a sua escola no começo? Foi. É, escola, sem ser Isso, o... escola foi lá No Bandeirante? No Sapão, que eles chamam. Sapão. Até o ensino uma médio. escola famosa pra caralho. Pra Ali. tu que não... A galera de Brasília não vai entender o que eu tô falando. A primeira pessoa que entende o que eu falo, que eu não sei o que é diferente de escola estadual e escola municipal. Brasília não tem isso, é tudo escola Tudo pública. escola pública, exato. E tu tem alguma história do Sapão? Sapão já apanhou do GG, hein? Já. E do Centrão. Nossa, que O Bandeirante Centrão apanhava do Guará, não tá explicado. Brincadeira, Bandeirante, acabou. Vai ser expulso da área. Eu tô velho, já não consigo mais. Olha, a experiência, tinham várias histórias, na verdade, quando eu era criança, na escola. Mas uma que me marcou muito foi quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, mais ou menos, e eu comecei a dançar no pátio. E era música de axé na época. Era gay, né? Que era famoso... Eu posso falar, tá, gente? Exato, como meu pai tinha certo preconceito com relação a gays, vamos dizer assim, porque eu tinha alguns amigos que eram gays já. É, que dançou nessa época, gente. Dançou já era. Era viado. Olha eu aí, até hoje. Essa é a palavra. É isso. Dança é viado. 13 anos, tu começou a dançar e tu lanchava na escola? 12 pra 13. Lanchava demais. Tu pegou a blusa cinza com gola azul ou você já é blusa branca? O meu já era blusa. Não. Do dia 1? Não, era azul com... Cinzinha com o símbolo do GDF. Já é GDF? Distrito Federal, não? Que é aquele negocinho? O triângulo, aquela mesa. Mas... E aí essa experiência, assim, foi muito marcante porque a partir daí eu tive muito medo de dançar. 13 anos, como que a dança chegou? Calma, vamos lá, 13 anos, aí ia ter alguma coisa na escola? Na verdade, a gente sempre tinha intervalos, essas coisas assim, esses 15 minutos, 20 minutos que a gente tinha. Entre as 4 primeiras aulas. Exato. Né? 2 aulas duplas e depois recreio, né? Quem chama de intervalo está errado. E depois mais 4 aulas. No recreio a gente tinha música, som, às vezes tinha rádio, a galerinha fazendo rádio, os alunos mais velhos, vamos dizer assim. Porque o Sapão era da quarta ao terceiro ano. Exato. Né? Tinha todas as classes lá. Lá é escola. Todas as séries. Então era dos grandões até os pequenininhos. Caralho, aquele bullying, né? O terror, moleque. Terror da criança é ter um terceiro ano com a 6ª série, tá? É péssimo, terrível. E quando eles reprovavam que vinha pra nossa turma, nossa senhora, era um medo que eles voltavam. E eles pegavam todas as meninas, né, gente? Não sei se vocês perceberam aí, mas as meninas da 8ª série já estão apaixonadas pela galera do terceiro ano. Exato. Então, você que é da 8ª... Perdeu. Não tem chance. A menos que estude bastante... Não tem chance. Vou falar pra... A não ser que você seja muito bonito, mas você ainda não tem chance. Exato. Mas... E isso eu me traumatizei com isso. Não, e tu dançava, aí rolou a música no recreio. Exato. Rolou no recreio, acho que várias músicas da época de carnaval, tipo axé, samba. Só que aí eu lembro que eu sabia decorado que eu dançava em casa, escondido da minha mãe e do meu pai. Mas aí tu já dançava com 12 anos? Já, porque a dança, eu comecei a gostar de dança, acho que eu tinha 8 para 9 anos de idade. Que foi uma vez, eu e meu irmão mais novo, a gente sempre assistia shows, né, de carnaval, shows de dança, e ele gostava muito de street dance. Só que eu já era mais pro lado do axé, do forró, do sertanejo ali. Do sertanejo não, que na época nem sabia o que era sertanejo, mas axé ali era predominante pra mim. E eu gostava muito, e ele também acabou aprendendo os passos do axé. E vocês assistiam onde? A gente assistia na TV em casa mesmo. Quando passava alguns eventos, minha mãe... A gente tinha aqueles... leitor de DVD. Videocassete que a gente chamava, né? É bom, que ele tá no... Calma, vou te explicar. Ou era fita, ou era CD. Aí vou DVD player. Eu ainda tive da fita. Você teve fita? Tive e tinha fita de dança? Não, tinha a fita. Foi o primeiro DVD, aparelho que a gente teve, que lia fita. E meu pai alugava filmes pra gente assistir. Logo depois veio o DVD. Aí quando veio o DVD, aí sim que a gente conseguiu ver os shows, seguir nossos ídolos, vamos dizer assim. E aí eu lembro que eu colocava muito durante o dia. Porque meus pais saíam para trabalhar e eu cuidava dos meus irmãos. Eu sou o filho mais velho, então eu sempre cuidava deles e aí eu colocava a música que eu queria assistir. Então eles acabavam assistindo o que eu colocava.
E meu irmão acabou aprendendo as coreografias. A gente ficava dançando em casa, não tinha nada pra fazer, já tinha terminado, sei Eu lá. colocava que música, tu lembra? Ixi, era o Tchan, Explosão, Furacão 2000, Clássicos, né, Furacão moleque? 2000, acho. Fissura, né? Jonathan da Nova Geração, Dança da Motinha. Bonde do Aí, Tigrão, Furacão Bonde do 2000, Tigrão era o era o mestre. auge. E Ah, tu aí, assistiu o CD da Furacão 2000? O o DVD? DVD. Um clássico também, isso aí. Muito bom. É bom, isso é Eu bom. gostava demais. Os E, Havaianos. muito top. E aí eu lembro que a gente aprendeu e um dia a gente foi para um clube, num domingo. Eu tinha 8 para 9 anos, meu irmão tinha 7 anos mais ou menos. Ele é um ano mais novo, um ano e meio mais novo que eu. E ele, nessa ida a esse clube, a gente começou a dançar. Tocou uma música do Tchan, que era a que a gente tinha assistido, ouvido. E a gente começou a dançar perto da piscina, assim, criancinha. E todo mundo começou a olhar. E nesse todo mundo tinha um professor de dança, que era professor de uma academia, ou era dono de uma academia, alguma coisa assim. Foi e chegou na gente e perguntou onde é que estava nossa mãe. E aí eu mostrei pra ele, ele falou, foi lá na minha mãe conversou com a minha mãe e falou, leva ele lá no estúdio pra conversar comigo, pra ele começar a fazer aula de dança, não sei o quê. E eu lembro eu lembro muito vagamente dessa situação. E aí minha mãe, eu só perguntei pra minha mãe o que que foi, e ela falou, ele pediu pra levar vocês, só que meu irmão era muito machinho, então ele não queria saber disso. E eu queria muito dançar. E aí ela falou, vou levar vocês lá amanhã, numa segunda-feira. E aí ele falou, não, não vou não, quero jogar futebol. O sonho dele era ser jogador de futebol, meu irmão. E aí minha mãe falou, você quer ir? Eu falei, quero. Ela me levou, só que quando ela me levou, basicamente ela não contou pro meu pai. Depois escondido. Fez certo, mãe. Tô te mimando. Porém, acabou que não deu certo porque tinha que pagar a mensalidade, só que aí minha mãe até toparia, só que ela ficou com medo que tinha que contar pro meu pai, então, aí meu pai não ia aceitar. E aí foi quando eu comecei a meio que me privar muito de dançar, ou de querer dançar, justamente por causa do meu pai, eu tinha medo do meu pai, muito medo. Só que, com o tempo, meu irmão acabou indo pro futebol e meu pai, eu comecei a ter muitos amigos que tinha muito jeito de menina, se assumindo gay com 13 anos de idade, e as mães de boa, aceitando, tranquilo. E aí ele me proibiu, basicamente, de ter certas amizades. A culpa é dos amigos, né? Uhum. O pai é E isso difícil. ia me. Como é que fala? Era má Falando influência. de. Má influência. Má Influência. influência. Má influência. Pai Isso era sempre mais, culpa o outro. isso era uma influência pra mim, que eu tinha que ser mais, fazer mais programas de meninos, brincar com carrinho, brincar de futebol, que eu não, ou estudar. Então eu passava a maior parte do meu tempo para substituir esses tipos de esporte para homens ou brincadeira, coisas para homens, com estudos. Então eu investi maior parte do tempo em leitura, vídeos, igreja, e entra a igreja, basicamente a figura da igreja, que foi muito marcante também, e que até hoje eu estou trabalhando na terapia para poder desmificar, vamos dizer assim, ou tirar alguns paradigmas da minha cabeça, que não são necessários, acredito eu, para a sobrevivência humana, né, na sociedade. Uma parte foi muito boa, mas outra eu sei que eu tenho que mudar um pouco a rota, ou parar de pensar, preciso salvar o mundo, eu preciso me salvar primeiro, preciso cuidar de mim, depois o resto. É isso aí. Primeiro tu, meu brother. Exato. E aí Primeiro teu eu, pai segundo eu, foi terceiro um eu, pouco como diz um escroto, amigo. né? Mas tudo bem. Meu Pai é pai, pai. meu Protetor. pai, acho que ele tinha muito medo, na verdade, porque na época, na cidade, a gente ouvia-se falar de um rapaz que se chamava Chris e que foi assassinado naquela época. Naquela época, um travesti ser assassinado era coisa de outro mundo. Tipo, primeiro que já era travesti, já é uma coisa de outro mundo naquela época. E depois ser assassinado foi. Ficou tipo um choque. Meu pai tinha medo de que eu talvez fosse gay, me tornasse gay, porque na cabeça deles é virar gay, né? Escolha e não orientação. O medo dele, eu acho que era esse, de que eu fosse colocar uma peruca, colocar um salto alto, que todo gay tem que basicamente parecer Um uma estereotipo, né? O figura cara feminina. Quando cara na verdade não, não tá né? ligado ainda. Mas aí eu fui só me descobrindo. Aí tu foi pra escola, estudou, Fui pra ficou escola, estudando. Aí você ficou mais introspectivo. introspectivo. Essa era. Tanto que na escola a professora brigava, falava muito do meu irmão. Minha mãe ia na escola buscar a gente pra reunião de pais, aí a professora do meu irmão falava que ele conversava demais, atrapalhava a aula, era muito brincalhão, fazia todo mundo rir na hora de falar sério. E eu era sempre bons elogios, mas porque eu sempre estava ali, quieto, recolhido, vamos dizer assim. Pode E crer. assim foi como eu
basicamente me desenvolvi durante Aí com Aí- 13 anos tu foi dançar no recreio. com 13 anos Ai, fui dançar na escola. Pô, foda-se. Aí foi onde eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Meu pai já tinha colocado isso na minha cabeça. E isso era coisa de menina, não era coisa de menino. E eu lembro que eu comecei a dançar por causa do jacaré do El Chan. Falei, tem um menino dançando, então eu posso dançar também. Porque eu também só via menina, né? E quando saiu a Carla Pérez, um shortinho aqui, que todo mundo julgou e tal, eu falei, é só pra mulher mesmo. Depois quando saiu com jacaré no meio, eu falei assim, homem também pode dançar, então eu vou dançar. Porque Mas o criança, né? jacaré também usava um shortinho Criança, tipo, de molecate, moleque. Short do Mas eu era jacaré. homem, então eu já pensava Sim, que, não. a Tinha figura uma figura masculina. masculina Exato, lá, um dos exato. bailarinos, primeiro bailarino do Sim, Brasil, e é pô. muito top, eu gosto demais dele dançar. Tipo, a galera, assim. E isso sempre me encantou, ver grupos dançando, gente fazendo os mesmos passos. E meu irmão também gostava de dançar, eu adorava ver meu irmão dançando. Que ele dançava break, então street dance, ele fazia Michael Jackson, coisa que eu não consigo fazer ainda. Então, essa fase da minha vida foi muito marcada pela dança e pelo trauma de querer dançar. E aí, meu pai viu que eu estava indo para um caminho muito. Gostava ainda. Quando eu não estava dançando, eu estava trancado no quarto estudando, ou na igreja. Então, ele tentou me colocar na escolinha de futebol, que eu ainda estava em controle dele, vamos dizer assim. Mas aí eu entrei naquela fase aborrecente, rebelde, né? E comecei a ser mais respondão, mais durão. Aí eu consegui, logo em seguida, eu consegui um trabalho como estagiário, que na época era Novinho? novinho, 14 anos de idade. Como é menor Deu aprendiz que 13, chamava? menor aprendiz. 13 para 14 já, eu já estava procurando. Meu pai já trabalhava numa empresa que era local, de comunicação, e aí eu ia sempre, quase sempre eu ia com ele, só para aquela história do filho. Deixa eu trabalhar com o senhor amanhã, pai. Ia trabalhar com ele às vezes, quando não tinha aula, quando estava de férias, algo assim. E eles gostavam muito de mim. E aí eu cresci dentro dessa loja de comunicação e Era uma loja? uma loja. Vendia Vendia tipo. comunicação, sinalização. Tipo, sinalização, placas, letreiros, Tu trampou, pode adesivação. crer. Isso é top. Tinha plotter lá? Tinha plotter. Eu virei plotter depois de 2 anos trabalhando com eles. Eles Era me tipo uma treinaram, gráfica. uma gráfica. Eles tinham uma impressora grande lá que imprimia tudo. E aí eles começaram a me ensinar tudo. Como adesivar um carro, como imprimir placa. Que nessa época não envelopava o carro, né? Adesivar o carro tipo de empresa que Exato. vinha, aí Hoje eles colava chamam no de vidro. envelopar, né? Eles colocavam só no vidro na época, aí Né? depois Tipo, na passou. lateral. Isso, aí passou a ser um carro-chefe para eles, vamos dizer assim. E aí eu fui me especializando ali dentro, enquanto eu terminava o ensino médio e basicamente já estava meio caminho andado, né, da vida. E aí eu basicamente desliguei também da dança porque como eu peguei firme na igreja e segui meio que carreira de E tu não dançava na igreja, não? dançava. Só Tá. que eu dançava Aí as dança danças, na né, as igreja. coreografias, exato. E como me tornei líder de jovem, eu acabei sendo, vamos dizer assim, mais um condutor do que um praticante em termos de artes. Então eu ia lá, assistia, dava dicas, mas eu não participava quase sempre. Isso foi uma fase muito gostosa, mas eu basicamente esqueci a dança aí. Porque aí eu já não podia mais dançar axé, porque a igreja não permitia. Ouvir certo tipo de música, não podia. E aí eu já tinha a proibição do meu pai, basicamente na minha cabeça, né, que eu cresci com isso. E aí veio a proibição da igreja, com outras coisas, então morreu ali. O sonho ou a vontade de querer dançar, de talvez me tornar um dançarino. E até os 18 anos eu fiquei ali dentro da Nessa empresa. igreja, né? Da igreja e na empresa. Eu fiquei na empresa, eu fiquei até os 17. Foi de 14 para 15. Aí foram 2 anos e meio, quase 3 anos mais ou menos, quando eu saí de lá. Eu já tinha 17 para 18. Isso tudo no Bandeirante. Uhum. E eu saí de lá justamente porque meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos, né? Que foi nessa época que basicamente eu me tornei pai da minha irmã mais nova, porque ela ficou com a minha mãe e ela tinha 10 anos mais nova que eu. Então eu meio que me senti na obrigação de cuidar dela, apesar do meu pai ainda estar vivo e cuidando dela também, só que meu pai na época tinha ficado desempregado, minha mãe era faxineira e minha mãe pediu o divórcio e a gente acabou numa situação meio difícil entre a gente, de desunião. E a gente sempre foi uma família muito unida. Desde quando a gente era menino, molequinho assim, a gente sempre gostava muito de estar junto com os dois. E eu lembro que a separação deles foi muito difícil para os meus outros irmãos do meio,
mas a minha irmã mais nova, que não entendia nada, tinha 3 anos de idade. Basicamente, eu tinha o quê? 14, exatamente 14. Foi uma fase bem difícil. Mas foi depois disso, Vai logo. ser pai com 14 é difícil. E tipo assim, eu já me sentia, na verdade, na responsabilidade, porque meus pais, mesmo estando juntos, eles trabalhavam o dia inteiro de segunda a sexta. E eu que cuidava deles, levava pra escola, trazia pra casa, fazia comida, já lavava roupa, já limpava a casa, era tudo isso. E aí minha mãe, claro, quando eu era um pouco mais novo, minha mãe tinha babá, a gente tinha babá, né, que cuidava da gente. Mas isso foi só até os 9 anos, mais ou menos. Depois disso, eu que cuidei dos meus Aprendeu. irmãos. Isso foi bom, porque hoje eu... Pra fazer tudo, né? Exato. Morou aqui, ganhou vários Exatamente. bônus, filho, de morar sozinho. E a independência, quando veio com 14 anos com trabalho, então só não precisei de mais nada. E quem cuidava da tua irmã? Tua irmã tá perdida aí. Como é que você estudava e cuidava da tua Não, irmã? minha irmã, quando eu... Esse período, eu virei pai da minha irmã, mas minha mãe tava morando com a gente. Então a minha Sim. mãe já tinha parado de trabalhar. pode crer, pra cuidar da... E aí eu ficava trabalhando e minha mãe tava trabalhando basicamente final de semana, vamos dizer assim. Pra quando você na não lanchonete, trampava. E aí eu já Ela ficava... levava lanche? Minha mãe? Nossa, demais. Todo dia sobrava comida. Era pra lanchonete mostrar. do Isso. Bandeirante? Do Bandeirante. Do Bandeirante. E vendia o Mas quê? é lá perto da Terceira Avenida também. Tem um mercado lá também que ela trabalhou do lado. Eu não vou lembrar o nome. Não, mas era que lanche que ela levava? Tipo Era salgadinho? salgado, aqueles sanduíches com presunto. Tipo bomba. Tipo bom, exato. Ela sempre que sobrava. E eu lembro que minha irmã também estudou na mesma escola que eu, depois logo em Sapão. seguida, quando eu comecei pra faculdade. Tava terminando já a faculdade, na verdade. E eu trabalhava ali do lado também depois, logo depois que eu saí dessa empresa de sinalização, de comunicação. E eu lembro que quando eu deixei essa empresa foi justamente porque eu também saí da igreja. Então eu deixei a empresa, saí da igreja, fui aprovado na Faculdade Federal e comecei a estudar. Tu fez o NB? Eu fiz o UNB, mas não passei. Aí eu fiz a outra, que é federal também, mas é o IESB. Ah, você fez Só que é tipo particular. FIES. Isso, FIES. Fiz o FIES. Eu tinha sido aprovado, mas a quantidade de vagas... Era pouca, né? pequenininha? Uhum. Top. Eu fiz para jornalismo, né? Só que aí não tinha vaga, aí eu fui para outra e usei a nota do Enem pro FIES e aí consegui a aprovação para publicidade. Eu fiz publicidade. Lá no Eu achei- IESB, no Guará. No IESB. Isso. Eu achei que ia fazer só... Como é que se fala? Ia começar a faculdade de publicidade, mas depois do segundo semestre eu podia fazer jornalismo, que era a condição que eles tinham. Porque eu não tinha formado a outra turma, como era particular. Só que aí eu acabei gostando do curso no primeiro semestre e continuei. Porque publicitário podia ser na época jornalista, hoje também, mas na época eu podia seguir várias áreas, vamos dizer assim, da comunicação, Podia era muito amplo, né? especializar, né? Era muito amplo, mas jornalismo já eu não podia trabalhar em várias áreas. Era jornalismo, redator, ou rádio, ou TV, alguma coisa assim. Então eu até preferi. Top. E aí tu trampou, aí tu saiu dessa empresa, foi pra faculdade, Isso, fui pra faculdade e fui morar sozinho. aí tu saiu de Eu casa. saí de casa, minha Caralho. mãe ficou com a minha irmã, cuidando da minha irmã, dos Tu meus... foi morar onde? Eu continuei morando no Núcleo Bandeirante, só que mudei de casa. Vamos Ah, dizer. não, sim. E aí Da tu, minha mãe. calma, aí tu tava trabalhando aonde? Nessa época eu estava trabalhando numa escola na Asa Sul, Asa Norte, Asa Sul. Na parte de comunicação já? Numa escola não, era uma faculdade de Direito. No almoxerifado. Não, eu trabalhava comecei como almoxerifado lá. Ah, achei. Porque como eu tinha saído do ensino médio do estágio, basicamente, não consegui nada. Tu ficava catalogando o dia inteiro? Ficava fazendo o quê? Não, É chato. você fala na faculdade? Não, no trabalho. Não, na faculdade você tava Não, na estudando. faculdade de Direito na que eu faculdade trabalhava. do trabalho. É. Lá eu tinha que cuidar do estoque, ajudar a cuidar do estoque. E eu era o tipo de funcionário que eu tinha que estar lá antes de todo mundo para abrir os portões. É almoxerifado, então é como se fossem os seguranças da escola. Aqui a gente chamava guardiã da escola. Só que como era faculdade de Direito, a gente era só o pessoal que ligava o ar-condicionado antes dos professores chegarem na sala, os alunos, antes de receber os alunos, via se estava funcionando água fria, a água da faculdade, se estava tudo ligado, as luzes, o data show. Tinha que checar, pode Tinha que crer. checar tudo. Puta que pariu. E aí a gente tinha todos os dias que checar qual professor que ia usar a sala, qual sala que ia ser usada, se tem que ligar, se tem que desligar a luz, tudo isso. Tudo isso era ponderado pra gente. Além disso, ainda cuidar do estoque, tipo, o que tá faltando? E aí eles Tipo davam... dos materiais Isso, da dos escola. materiais. Isso. O nome da faculdade acho que era Processos.
Ah, Acho tá que ainda ligado. existe ela. Existe. Existe na Asa Sul. E aí, nessa faculdade, eu fiquei, acho que, trabalhando 6 meses, mais ou menos, só. Foi bem pouco tempo. Foi puxado. Foi. Mas é porque lá eu sofri um certo problema administrativo, vamos dizer assim, né? Tive que entrar um processo administrativo, por danos morais. Uma professora de direito meio que surtou, não sei o que foi, e me chamou de burro na frente de todos os alunos. É mesmo? É. Só porque tu não apagou a luz da Por sala? causa do data show que não funcionava, tava estragado e eu não conseguia colocar pra funcionar, só que tava estragado o data show. Então ela queria que eu fizesse um milagre, eu não consegui fazer o milagre dela, ela me chamou de ignorante, né? A palavra foi burro mesmo. E eu lembro que os alunos eram alunos de direito. Então, na hora que acabou, fiquei constrangido, deixei a sala. Nada acontece. No momento é muito difícil você reagir. Sim. Tá Aí eu arrombado, falei, esse puto com primeiro essa que eu não professora. esperava, eu tava tentando ajudar ela. Você não sabe mexer nisso, não? Chama alguém que sabe mexer, você é um burro. Nossa, na hora que ela falou isso, eu falei, tchau. Virei as costas, assim, fiquei com vergonha na frente de todo mundo me olhando. Fui pra sala da almoxerifada, falei com o meu chefe, olha, ela me chamou assim, assim, assado, se você puder ir lá pra resolver, porque eu não vou, não. Tô com vergonha, tô com medo. E aí, quando acabou a aula, todos os alunos vieram falar comigo. Olha, ela tá errada de ter feito isso, ela não devia. Se você quiser, você pode entrar com o processo, a gente vai testemunhar pra você. Eu, na época, eu não sabia que existia nem de direito, nem de processo, não sabia nem o que era isso. E aí, eu fiz o processo administrativo. Pessoal dentro da empresa. Isso, dentro da empresa mesmo. E aí não leva pra justiça, né? E eu fiquei muito chocado com isso, porque eu não esperava isso dentro de uma faculdade de direito e com a professora de direito, que era, inclusive, acho que ela era juíza, alguma coisa assim. Eu estava estudando para ser juíza, se formando em doutorado, alguma Vai ser ótimo, professor. vai ser perfeito. Só que aí ela já tinha casos anteriores de alguns surtos e tal, e aí foi justificado por isso, basicamente. E aí Falei, ela não passaram o deveria pano, dar. né, moleque? Exato. Famoso Falei, ela passada não de deveria, pano. então, estar na sala de aula. Mas foi, foi uma experiência gostosa. Aí tu saiu. Saí. Aí logo em seguida, basicamente, acho que eu fiquei um mês. E eu fiquei mal na época, porque por isso ter acontecido, eu tava, tipo, com tanta vergonha de ir trabalhar que eu tava jogando atestado. Atestado assim, né? Dizendo que eu tava doente, porque eu não ia no hospital, então não tinha atestado. Mas eu justificava que eu tava doente e não ia trabalhar. Tava passando mal, ia trabalhar e pedia pra sair mais cedo. E aí acabaram me demitindo. Caralho, que merda, hein? Essa experiência Aí tu se formou, teve festa de formatura? Isso aí teve. Foi bem. Cara, Foi cara? foi cara. Porque aí na época eu já tinha mudado pro IESB da Asa Sul, que se eu não me engano o curso passava a ser mais caro. Acho que pela área, não sei. Mas eu Mas tu tinha que pagar? Não era FIES? Então, mas depois do FIES você paga. Depois que você se forma, você Ah, paga sim, o eles vão. FIES. A conta Então, chega, né? Famoso a conta chega. Exato. O valor que era 30 e poucos mil foi para 50 e poucos mil. Só por eu ter mudado de zona, vamos dizer assim, de área. Porque na Asa Sul era mais concorrido e eu acho que era bem melhor. Os professores de lá eram bem mais selecionados. E aí eu fui pra lá e lá foi uma experiência assim mais gostosa, eu acho, da faculdade. Porque no começo da faculdade eu não me sentia assim parte daquilo, parecia, sabe, um peixe fora d'água? Um novo mundo novo. Exato. Gostava, era inteligente, mas parecia que todo mundo era mais inteligente que eu. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E só que nesse período da faculdade eu acabei tendo uma experiência acadêmica muito gostosa de me tornar tutor, que eles chamavam na época, né, que era professor de ensino à distância. Eu fiz um processo seletivo pelo Instituto Federal, IFB, que eles chamam, né? Cada estado tem o seu, né? E a gente tinha um IFB que estava começando a surgir, e aí eu fiz o processo seletivo e passei. Como segundo ou terceiro, alguma coisa assim. Eles tinham 4 ou 5 vagas para professores, para acompanhar os cursos de técnicos de administração e logística. E eu, quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Entrei pro time, comecei a trabalhar, era para um ano de trabalho. Nesse mesmo período, eu fui estudando na faculdade à noite, trabalhando no Instituto Federal de manhã. Eu tinha o espaço da tarde livre, eu precisava de estágio obrigatório para a faculdade para me formar. Aí eu fui aprovado no Ministério do Planejamento, lá nos ministérios. E isso para mim foi um sonho, porque eu não tive apoio do meu pai por questões financeiras mesmo, condição. Meu pai não tinha condição, minha mãe também não. Basicamente, eu ajudava minha mãe a arcar com as despesas. E aí eu meio que fui na raça e na coragem. Aí era assim,
estudava o tempo livre que eu tinha, depois tive que estudar o material que eu ia aplicar no pessoal como Online, o professor. Telecurso 2000. Era muito, assim, minha vida era muito corrida. Aí foi aí que eu comecei a descobrir como que era a vida. Comecei a me preparar para Londres, basicamente. Mas tu já tinha Londres na tua cabeça? Não. Mas eu sabia, tipo, hoje eu entendo porque que algumas coisas aconteceram no passado. Mas na época a gente não entende nada, né? Eu tô cansado, eu tava exausto. Eu fiquei foi um ano mais exausto assim pra mim, porque era trabalhar de manhã, depois corria pro outro trabalho à tarde e à noite tinha que estudar. Aí eu queria ir pra academia, se eu quisesse pra academia eu tinha que ir 6 da manhã, porque eu tinha que entrar 7h30 no trabalho, no de professor. Já tinha Smart Fit? Já tinha, não. Eu comecei numa academia perto de casa, então era tipo aquela academia da esquina. A academia da esquina do Bandeirante é boa, pô. Tem uma boa zona lá. Tem uma, É de 3 andares? Sim, é de 3 andares. Essa academia é boa, esqueci o nome dela. Mas ela é muito boa, eu gostava demais dela. Só que eu não ia todo dia. Só que aí ela tava ficando cara, porque eu não tava indo todo dia, aí eu fiz uma inscrição do outro lado da pista, já ali perto vamos dizer assim, eu não sei o nome, indo pro Guará, que dividia naquela passarela. Uma academia ali que era bem pequenininha, e na época era tipo 12 reais. Nossa, de graça, caralho, baratinha mesmo. Mas na época era muito dinheiro, 15 reais, né? E aí eu fiz a inscrição lá e aí eu fiquei mais tranquilo, porque aí eu conseguia fazer 6 da manhã, e eu me acostumei com essa rotina de acordar às 6 da manhã lá. Porque se eu não fizesse isso, eu parecia que meu dia não rendia ou eu não conseguia terminar o dia bem. Mas toda vez que eu ia pra academia, eu conseguia. Só que eu nunca fui fã de academia. Nunca gostei. Eu fazia mesmo por necessidade. Na força do ódio mesmo. Necessidade. Saúde, né? Só por esse motivo, senão... E aí beleza. Aí Londres chegou aonde? Você se formou? Isso. Aí, pouco antes de me formar, eu fiz um outro processo seletivo para o Ministério da Educação pela UNB, para ser pesquisador, que eles chamam, né, de pesquisador científico, e fui aprovado também. E aí, nesse período, aí que minha vida virou uma loucura. E como é que faz esse pesquisa o quê, né, gente? O pesquisador... Era remunerado? Era remunerado. Era bem remunerado. É bom, é bom? Pelas horas, sim, porque era um processo seletivo que exigia várias coisas, inclusive ser formado. Só que eu não era formado, mas eu tinha experiência como tutor, que eles chamam, que era professor de curso à distância, e essa experiência me deu muito pontuação na seleção. E aí eu já estava basicamente no ambiente acadêmico ali, me familiarizando e estava gostando muito. E achei que eu ia seguir essa carreira já com fazer um mestrado, doutorado, me tornar professor acadêmico. E eu fiquei como pesquisador, pesquisando comportamentos de adolescentes, basicamente, no ensino médio. Terror, puta que pariu. Só que não era diretamente com eles, era basicamente documentos. Eu só analisava documentos. Só ficava lendo? Lendo. Caralho, que lendo porra. E selecionando. Isso aqui é interessante colocar, isso aqui não é interessante. Caralho, é um saco. Porque tem que ganhar. Mas é gostoso, eu gostava demais. Eu gostava de ler, eu gostava... Tu falando alto é ruim. Na minha cabeça, eu não consigo ficar parado. Caralho, tem que ser muito paciente pra ficar lendo coisa e ficar imaginando. E eu lembro que eu fiz esse processo porque eu conseguia ser... Eles mudaram o nosso carga horária no Instituto Federal, que era onde eu era instrutor, e passou a ser à distância. Então eu tinha só que cumprir presencialmente 8 horas presencial. Por semana? Por semana. Então era 2 dias na semana, eu tinha que ir e ficava lendo fazer em casa. 4 horas. Sim. E o quê? Não, um era o de professor, esse é o de professor. Eu tô com todos os seus trampos, tá aqui. De ler. Então, o de ler eu tinha que ir na UNB. 8 horas por semana. Não, na UNB era 20 horas semanais. Então, juntando os dois... do professor do Telecurso 2000, que virou 8 horas. Exato. E aí eu consegui encaixar os dois. Então, eu fazia, tipo, segunda e terça UNB, quarta-feira eu ia pro Instituto Federal e fazia as 8 horas, quinta e sexta ia o UNB de novo. Aí ainda completava as horas. Era assim que eu fazia. Aí à tarde era sempre no Ministério do Planejamento. Fazendo nada, né? Que no Ministério do Planejamento eu já estava na minha área, já... Assim, a gente tinha o departamento de comunicação. Então, como eu estava já na área de comunicação... Continua fazendo nada, tá, gente? Eu sou de Brasília, eu tô falando com propriedade. Eu era gráfico design. Não, eu trabalhava... Estagiário. Era estagiário. Alguém tinha que carregar os documentos. Exato. Que não vai para lugar nenhum. E eu fazia muito trabalho lá. Aí foi lá onde eu pratiquei, basicamente, a área de design gráfico, websites, que eu comecei a mexer com website, mas naqueles websites prontos. Para a faculdade, para ganhar pontuação. E eu gostei muito da área de produção, de criação, vamos dizer assim, só que eu não gostava de usar os programas.
Eu aprendi na força do ódio também, porque era critério para ser aprovado na faculdade, mas eu aprendi e sempre que eu podia escapar, eu escapava. Se tinha alguém no grupo ali de trabalhos da faculdade que fizesse algo com design gráfico, com Adobe, com InDesign, Illustrator, eu mandava. Eu falava, não, não quero não. Eu crio a ideia. Eu adorava criar ideia, adoro até hoje. Eu adoro ter a ideia e desenvolver a ideia, mas não no programa. No computador, computação para mim, eu não sou muito fã, não. E aí, você tava pesquisando, tava dando aula em Londres do nada. Então, Londres chegou de repente. Eu acho que foi uma das poucas coisas na minha vida que eu fiz sem planejamento que deram certo. Porque tudo eu sempre planejei, sempre foi muito de planejar, de pensar, será que vai dar certo? Ah, então agora eu vou. Mas Londres não, Londres chegou assim, eu tava terminando a faculdade, tinha acabado de me formar, fiz o processo seletivo para fazer o mestrado, porque eu não parei. Pensei, eu vou parar. Aí eu pensei, se eu parar, eu não vou voltar. Então eu fiz o processo seletivo na UNB, fui aprovado do projeto, fui aprovado para começar o mestrado e comecei a estudar o mestrado. E aí, nesse período, eu tive que sair do Ministério do Planejamento, porque era estágio, tinha que acabar, e consegui trabalho. Então, só tinha agora o de tutor, de professor, que E o de inclusive não era pesquisador muito acabou bem. também? O de pesquisador eu fiz 2 anos, aí tinha acabado, e aí eu podia fazer de novo, que foi o que eu fiz, mas levou um tempinho, tipo uns 4 meses, 5 meses para aparecer outro projeto. Que era por projeto. Só que isso era do Ministério da Educação, então como eles tinham um período para entregar um livro, que é a Base Nacional Comum Curricular, não sei se você ouviu falar. Nunca na vida, né? Essa Base Nacional Comum Curricular eu participei, que era esse projeto de pesquisa, que era um projeto que a gente tinha que definir o que ia ser trabalhado em cada série da escola. Vocês estão fazendo errado, então, tá? Base... Como que é o nome? Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional. É um livro desse tamanho Fizeram aqui. errado, tá horrível. É um livro enorme. A educação do Brasil é um lixo. Eu não sei se melhorou, né? Tá uma bosta, com certeza. Antes de eu me formar e tudo, e de trabalhar nesse projeto, realmente para mim era uma bosta. O inglês, então, que a gente tinha disciplina obrigatória de línguas, né? Ensino médio. Não, gente, no ensino é ruim, é ruim. É ruim, era tudo só o ruim. verbo to be. É tudo. E mesmo assim eu cheguei aqui ainda meio que não sabendo direito. Porra, não. Era muito. Aí tu estava voando no mercado de trabalho. Isso, e aí na verdade, uma vez você, no âmbito político, vamos dizer assim, acredito eu, na área política, uma vez que você consegue entrar nesse mercado, acabou. Fechada que chama, porque ele não tá passando pano pra política. Quem indica? Quando você está em Brasília, as fechadas voam, mano. Voa, exato. E eu tinha medo disso, eu tava começando a me formar e não tinha vaga de trabalho para publicitário, só tinha para marketing ou design gráfico, que era que eu não gostava. Cara, eu não vou conseguir trabalho. Eu ficava com essa neura, assim. E eu falei assim, pô, mas e eu tenho que pagar o FIES, como é que eu vou pagar? Eu vou sujar meu nome logo. Porque formou, já tem que pagar, né, filho? Você tinha acho que 1 ano para conseguir o trabalho e depois disso começar a pagar. E eu tava nos primeiros meses que eu tinha acabado de me formar, tinha sido aprovado do mestrado, eu falei, agora é que eu não vou conseguir parar para trabalhar mesmo, porque com mestrado, tendo que estudar quase que 24 horas, eu apliquei de novo para ser professor, porque todo ano eu tinha que fazer o processo seletivo se eu quisesse continuar. Só que cada ano que eu fazia, eu ganhava uma pontuação a mais. Para aquele ano, porque é experiência. E eles colocavam no edital. Quem tem experiência tem tanta pontuação. E aí eu comecei a ser sempre o primeiro na minha área de comunicação. Primeiro lugar. Isso por 4 anos seguidos. 2 anos foi durante a faculdade ainda, os outros 2 anos já foi depois de me formar. E aí eles aumentaram o valor, porque aumentaram a carga horária de novo. Eu já não precisava mais ter o estágio, então eu trabalhava só na UNB ainda como pesquisador. Estava terminando o projeto. E ia ficar 4 meses desempregado. E foi quando surgiu esse processo seletivo de novo, fui aprovado, e aí eu fiquei basicamente 1 mês, 2 meses desempregado. Voltei a trabalhar como professor, como pesquisador logo em seguida, com o mesmo projeto do Ministério da Educação, mas já era outra escola aberta, eu acho, alguma coisa assim, que é um outro sistema de educação à distância que a UNB desenvolveu também, pelo Ministério da Educação. E a verba pagava muito bem, era cerca de R$3.000 para cada pessoa, que fosse... Para cada pesquisador. Para cada pesquisador. E a gente não fazia, acho que 20 ou 30 horas semanais, alguma coisa assim. Então eu conseguia conciliar tudo, trabalhar as 8 horas como professor e
receber o salário ali que dava para me manter minha mãe e seguir minha vida. E ajudar minha mãe com a minha irmã, né? Porque meus 2 outros irmãos tinham ficado com meu pai e logo em seguida construíram família. Mais novos, bem mais novos que eu. Construíram família com 18 anos, 17 anos. O jeito certo. O jeito do brasileiro, né? Da família tradicional. Deixa eles. E aí foi isso, foi assim que eu Ah, comecei Londres, a cadê, carreira. brother? Aí, nesse trâmite, eu decidi alugar um apartamento em Águas Claras. O moleque ficou playboy. Ganhou 3 Já mil, tava tendo começou a condições. ostentar. Tinha pelo menos um ano. ostentar. Eu já tinha um ano, pelo menos, garantido que eu ia ficar como professor e um ano como pesquisador. Então eu falei, agora é a hora. Aí vou morar no caos. Ele escolheu morar na pior cidade de Brasília, que é Cidade Águas mais Claras. Cara, né? Não, caro não, é de boa. Tem acho todo o caro. preço, mas é um inferno lá. Depende, eu acho. Eu gosto muito daquela. Não depende. Águas Aí, Claras o que é é um pra você? inferno. Por quê? Tudo, não tem O trânsito é infraestrutura, ruim. trânsito, O trânsito, lixo. sim. Mas é uma cidade que cresceu pra cima, né? Igual Londres, vamos dizer assim. Por isso que tá errado. Não, Londres ainda é de boa, pô. Londres é Perto sim. de Águas Claras? Não, muito. Nossa, Águas Claras é um terror. Mas eu lembro que parava muito. Mas eu usava muito metrô, então não tinha carro. Então, pra mim, ali era muito viável. Águas Claras é bom pra quem trabalha em Águas Claras. Isso. E como eu fazia faculdade, não tinha terminado a faculdade, trabalhava na UNB, que era na Asa Norte. Eu ia até a e o rodoviária e Instituto pegava o Isso, ônibus. exato. O Instituto Federal também era na Asa Norte, então era tudo ali muito de um lado e do outro, meio que conectado pelo metrô até o meio, né? Vamos dizer assim. Eu nunca entendi até hoje porque é feito até a metade da cidade. Considerado assim, porque tem a Asa Norte. Levaram a outra asinha, eles levaram. Carregaram. E aí eu, procurando lugar para alugar, meu amigo que tinha um apartamento em Águas Claras me chamou um certo dia e falou assim: Lucas, vem cá, eu quero conversar com você. Você tá procurando apartamento, né? Eu falei, tô. Mas não achei ainda não, tá tudo muito caro. Na época ainda tava caro para mim. Eu falei assim, mas eu tô indo aí hoje à noite. Aí eu fui pra Smart Fit, aí já era Smart Fit. Tinha começado a fazia aula de dança da Fit Dance, aí comecei a fazer aula de dança da Fit Dance lá. E quando terminou a sessão de dança, ele me chamou e falou, vamos lá em casa para eu conversar. Eu falei, tá, eu fui na casa dele, chegando lá em Águas Claras, ele falou assim, Lucas, eu tô alugando meu apartamento, porque ele tinha feito um contrato de 1 ano e ele tinha ainda 6 meses de contrato se ele fosse sair. Ele não podia cancelar e preferia alugar para algum amigo. Porque se ele precisasse voltar, porque a ideia dele era vir para Londres, só que eu não sabia ainda. Ele falou, eu falei, por que? Tá, eu alugo, mas por que você tá querendo alugar? O que aconteceu? Você tá querendo ir embora para casa da sua mãe, que ele era do Goiás, né? E aí ele falou assim, não, é porque eu decidi ir pra Londres, vou vender meu carro e vou pra Londres. E eu falei, quê? Ele falou, vou pra Londres. Eu falei, vou também. Aí ele, mas como assim? Você tá fazendo mestrado? Eu falei, olha, pra eu terminar o mestrado eu tenho que ter inglês. Eu não vou pra América. Porque a América, lá no Brasil, você tinha que tirar o visto, tinha que fazer entrevista, ia ser um processo muito demorado, longo, e eu não tinha paciência pra esperar esse tempo todo até aprender inglês. Então, ou eu aprendia indo para um lugar que falasse inglês, ou no Brasil fazendo intensivo e eu não tinha tempo para fazer isso. Intensivo no Brasil, na correria. E lá, quanto mais eu trabalhava, mais dívida, mais conta eu tinha, né? Não entendo como que era isso não, mas Capitalismo. o custo de vida lá ia só aumentando. Conseguia manter a minha vida normal e ajudar minha mãe, mas não dava para fazer nada além disso. Só que quando ele falou isso, aí eu passei a ter 3 meses para me organizar. Menos de 3 meses para me organizar. Pra vir com o teu brother. Pra vir com ele. E ele não acreditou quando eu falei pra ele. Começou a rir. Não, não acredito não. E eu, na época, eu tava meio que indeciso sobre alugar o apartamento. Se eu não alugar, se eu procurava um lugar melhor pra mim, ou se eu continuava no Núcleo Bandeirante. E foi Era só um quando... jumping pra cá. Assim. E eu achei que ele ia ser... Como é que se fala? Que ele não viria, na verdade, porque ele tinha que vender o carro e eu achei que ele não ia vender o carro, que ele era apegado a esse carro. Ele vendeu o carro logo na semana seguinte, bem rápido, algo assim. E ele já tinha o dinheiro de vir e a passagem. E eu não. Só que, por outro lado, eu tinha garantido que eu ia receber 2 salários, que era um de um e outro do outro, e mais nada também. Eu comprei a passagem parcelada, deu certo. E aí ele falou: olha, meu plano é de ficar na casa de um amigo que vai me receber, que era daqui, tá lá, e falou que pode me receber. Mas antes eu vou passar no Rock in Rio, em Portugal. E eu nunca tinha ido num festival assim grande como esse. Foi a minha primeira experiência, foi muito gostoso. E eu fiquei super empolgado, comprei,
o ticket, o ingresso do show da Ivete Sangalo, Katy Perry, tinha um monte de gente, uns 5 dias de evento. Foi muito gostoso nessa época, porque pra mim, na minha cabeça, eu tava vindo passar pra ter uma experiência fora. Mas ia ser só um holiday, sabe? Umas férias. Umas férias prolongadas por, Achou sei que ia lá. aprender inglês com 6 meses. Achei que ia aprender com Famoso. 3 meses. Não, a minha Achou ideia, que era um eu comprei milagre. até a passagem de vir de vir e de voltar pra ficar aqui só 3 meses. Passando por Portugal, 5 dias, depois França e depois Londres. E tu já tinha viajado pra fora do Brasil? Nunca. Primeirinha? Até dentro do Brasil, acho que eu tinha viajado poucas vezes pro Rio de Janeiro, que era basicamente a minha segunda cidade, que eu gosto muito de lá. Mas fora isso, só a cidade da minha mãe, que era de carro, que a gente ia com meu pai quando era criança, Minas Gerais. E mais nada. A praia eu conheci no Brasil depois dos 18 anos de idade, basicamente, no Rio de Janeiro. Mas eu não esperava, não conhecia Londres, não sabia nada de Londres. Apesar de ser país de terceiro mundo, que todo mundo falava, eu não sabia nada. E sem contar que eu não tinha nem high nem bye de inglês, né? Então eu não sabia O falar jeito nada. certinho de vir. É. Veio Só que certinho. meu amigo falava inglês, então eu falei assim, vou pegar carona. E aí, por fim, ele alugou o apartamento para outra amiga. E a gente veio nessa perspectiva. Fizemos despedida com os amigos em Brasília. Foi bem legal, bem gostoso. Basicamente foi um mês inteiro fazendo despedida. Cada vez que a gente ia se encontrar era... Ah, a gente tá se despedindo. Festa um mês. Exato. Foi muito gostoso nessa época. E aí, depois disso, a gente partiu para Portugal. Minha mãe ficou assim meio Também não acreditou? assustada. Tua mãe achou que você ia... Não, sua mãe, você era igual você pensou do seu amigo. Você não ia, né? E tipo, ela falou. Só que minha mãe sempre teve isso, porque eu sempre que eu coloquei alguma coisa na cabeça, ninguém tirava. Ninguém tirava. Eu sempre gostei muito de liberdade. Mas a minha liberdade é a liberdade de, tipo, meio que independência, na verdade. Não é nem liberdade. Sempre gostei muito de ser independente, de tomar minhas decisões. E minha mãe, ela falou pra mim que nem ia comentar nada, porque tudo que eu colocava na cabeça, nem Deus tirava. Nem Deus consegue tirar quando você coloca uma coisa na cabeça. Não, Deus talvez consiga, mas por enquanto Deus só tá colocando no meu coração pra ir, então eu vou. E aí eu parei o meu mestrado, porque eu não conseguia terminar de qualquer forma se eu não tivesse o inglês, porque eu já tinha feito proficiência, que eles chamam, né, em espanhol, e no espanhol eu tinha sido aprovado, mas no segundo semestre eu já não podia fazer de novo a mesma prova seria francês ou inglês. E francês eu tinha tentado estudar francês e desisti. Difícil. Eu já tava velho também, né, tipo 18, 19 anos já. Belíssimo, porra, 19 Não, anos, idoso. pra aprender é difícil. Claro que não. Não, quando criança é mais fácil, né? Quando você é criança é jogo rápido, mas adulto era um pouco mais difícil. Tanto que eu tive muito dificuldade para aprender inglês aqui. E aí vocês ficaram aonde? A gente ficou em Portugal 5 dias, depois disso Não, aqui, quando vocês chegaram em depois Londres. disso a gente foi pra França. Chegou na França, esse amigo do meu amigo parou de responder a gente. Ixi, Maria, tomaram Aí bloco. entrou o desespero. Entrou o desespero porque na mesma sequência a gente perdeu o voo de vir pra cá. Da França pra cá. França pra cá. Mas vocês perderam o voo como, gente? Chegamos a Ryanair. Companhia Ryanair. Companhia Ryanair. Não, mas calma, vocês estavam no aeroporto na hora? A gente chegou 2 horas antes no aeroporto, e na época era isso. Só que a gente não tinha conseguido fazer o check-in online, por isso a gente chegou 2 horas antes. Porque o check-in online tava dando erro do site deles. E aí a gente foi procurar o balcão falou, olha, se você quisesse fazer o check-in aqui, você tinha que chegar 4 horas antes. Não deixaram vocês fazerem o check-in? Aí a gente tinha que pagar 40 libras se a gente quisesse pegar o próximo voo. Só que a passagem a gente ia pago acho que 26 libras, euros, que era bem mais barato. Então eu falei, não compensa. Aí a gente foi lá e comprou passagem de carro, de ônibus, que é barco, né? Vocês vieram de ônibus? Uhum. E eu que tinha medo de barco. Eu tinha morrido de medo de andar de barco, e eu não sabia. Tô te falando, não sabia nada. Pode crer, tu comprou a passagem de ônibus achando que o ônibus ia... Porque ele falou ônibus, eu não sabia nem... Pode crer, você não sabia que você ia atravessar o canal. Oceano. Beleza. Nossa, foi muito louco. Eu nem me toquei, eu tava tão assim avoado, tipo, feliz com Portugal, com a França, um lugar muito bonito. Eu gostei muito de Portugal, não gostei muito da França, falei que tenho que voltar lá pra ter certeza. Se eu Pra ter gosto raiva do de negócio. novo? Beleza. Talvez. Tudo mal. Já foi na França? Eu odeio a França. Pois é. Só gosto da Disney. Então, eu achei que talvez era só uma percepção minha. Mas é o francês, é culpa do francês. Mas esse desespero meio que me fez desconectar de tudo.
do mundo, assim. Tipo, e agora? Onde é que a gente vai ficar? O que que a gente vai fazer? Pra onde é que a gente vai? A gente não tem dinheiro suficiente. Se eu usasse o dinheiro para me hospedar em hotel, eu ia ter que antecipar minha passagem de volta pro Brasil, porque eu já tava contando com o que eu tinha feito ali naquele mês. Sim, a conta já tava pronta. Já tava fechado ali. E a gente começou a mandar mensagem para amigos nossos do Brasil. E, gente, vocês têm alguém que mora em Londres? Conhece alguém que pode receber a gente, pelo menos para levar a gente do aeroporto para algum lugar que a gente não sabe nem andar em Londres, não sabe nem para onde vai. Mas o ônibus parava no aeroporto também? Não, o ônibus ele parava no... Tipo Vitória, não? Vitória Coach, Parou bem Vitória pra caralho. Coach. Foi quanto tempo de estrada? É um dia e pouco, Nossa, né? é um dia e pouco. A gente saiu à noite. Eu lembro que quando a gente entrou na barca, eu tava dormindo no ônibus. Tipo, meio preocupado entre aquele cochilo que você pesca, assim. E aí o cara parou o ônibus e entrou gritando, mandando todo mundo descer pra imigração. Só que eu não entendi inglês. E a pasta com o nosso documento estava dentro do ônibus, em cima do nosso assento. E meu amigo também não tinha entendido. Tinha entendido que ele falou inglês, mas não tinha entendido que era já imigração. Sim. Só que era pra entrar, passar pela fronteira, borda, vamos dizer assim. E aí a gente desceu, entramos na fila. Aí falou, amigo, é imigração. E agora? Eu falei assim, ixi, os documentos tá tudo dentro do ônibus. E agora? E o ônibus tinha acabado de sair pra entrar na barca e esperar a gente já do outro lado. E aí ele ficou nervoso, eu fiquei nervoso também. Só que eu, como não falava inglês, eu só ia ficar calado. E ele pensou, falou assim, Lucas, eu vou falar pra ele que o documento tá dentro do ônibus, não tem o que fazer. Porque eles vão pedir o passaporte, como é que a gente faz? O passaporte não tá aqui. Aí o segurança foi e falou assim, você sabe onde tá? Aí chamou o motorista e mandou o motorista pegar. Só que aí o motorista trouxe só o passaporte e não trouxe os outros documentos de comprovação de que a gente tava vindo só de férias, que os lugares hospedados, que a gente reservou pelo Booking, né? A gente fez a reserva de um dia só. E mesmo assim era uma reserva free cancellation, porque era em libras e a gente, tipo, em libras, converter reais em libras era nada. Então podia cancelar e como a gente já tinha a casa desse meu amigo, a gente não precisaria se preocupar com isso. E ele nas perguntas, ele basicamente, meu amigo, não tinha nada que comprovasse que a gente podia estar aqui. E aí foi quando eu peguei meu telefone e falei assim, amigo, eu tenho uma declaração no meu celular, mas tá tudo em PDF, eu posso usar o telefone? Aí ele foi traduzir e ele deixou usar. E o cara fechado assim, meio que eu falei, esse cara vai mandar a gente pra casa. Ele pegou o meu celular e viu a declaração de que eu era professor do Instituto Federal, de que eu era pesquisador. Então, basicamente, eu tinha uma vida no Brasil que eu precisava voltar. E aí ele só carimbou e deixou a gente entrar. E aí quando a gente entrou, eu não via ainda. Tava tudo escuro, então eu não via que era o mar, que era o oceano ali. Falei, cara, onde é que eu tô? Tava tudo escuro e aquelas luzes muito parecendo prédios, né? Ali naquele espaço. Quando eu escutei um barulho do motor. E quando eu escutei o barulho, eu falei, onde é que a gente tá? Ele, pai, a gente tá na balsa, amigo. O quê? Eu queria sair correndo, tipo, as pernas tremiam, congelei. Lá no mar. Aí ele foi e me puxou pra janela da balsa e me mostrou. E a gente tava, tipo, uma altura de 4 andares, assim. E eu vendo as luzes brilhando e a água balançando. Eu falei, nossa, comecei a passar mal, ficar nervoso, suar frio. Eu não gostava. Eu morro de vontade de fazer cruzeiro, mas morro de medo. É só ficar de grau. De grau. Não muda nada. Só que aí, depois disso, quando começou a viagem, eu fiquei mais tranquilo porque eu vi que realmente nem balançava, nem sentia nada. Parecia estável, assim. E de manhã eu tava. Quando amanheceu, quando a gente chegou já era de manhã, 6 horas da manhã, eu acho. Tava começando a clarear, porque era verão. Era julho, era verão, e aí já tava começando a clarear no mar. A gente chegando na costa, e eu subi, tava em cima, no telhado já. Virou Titanic. Nossa! Lançou já tava lá com os braços abertos. Feliz da vida. Mas foi muito bom. E aí, chegamos e ficamos na rua. E o amigo, Perdemos um amigo? Na rua, porque eu já não tinha internet aqui, já não funcionava meu número. Aí eu tinha falado com os meus amigos na França, que era uma operadora do local. Aí meu amigo que ainda tinha sinal aí conseguiu falar com um dos amigos que eu tinha contactado. E esse amigo falou que tinha alguém aqui. E esse rapaz, ele recebeu a gente, Lilico, inclusive. Gosto muito dele. Se não fosse ele, a gente não estaria. Recebeu a gente na casa dele, a gente ficou tipo 15 dias dormindo no chão, porque só tinha uma cama no flat dele, que é que ele chama de estúdio flat, né? Uhum. Ele tinha estúdio flat e na época a vantagem era que não tava tão frio. É verão, pô. Eu até pensei assim, esse é o frio de Londres? E tá feliz da vida. Eu dormia no chão feliz, no carpete, que é tudo carpete, né?
tapete. E essa foi uma experiência, assim, que pra mim valeu muito a pena, porque isso abriu muitas portas pra mim. E tu tá aqui até hoje. Tô aqui até Valeu a hoje. pena pra caralho. Eu achei que ia ficar só 3 meses. 3 meses, fiquei 6. Depois dos 6 eu solicitei o visto de estudante. Fiquei mais 6 meses. Aí foi onde eu aprendi inglês de verdade, porque eu não tinha aprendido inglês 6 meses. Fui pra escola estudar, nesse segundo semestre que eu fiquei. E aí foi onde eu aprendi inglês, tipo, muito rápido. Na prática, assim. Porque você era forçado a falar só inglês, inglês, Não inglês. tinha brasileiro. Não né? tinha brasileiro. Não tinha brasileiro. E tinha lanche na escola? Não. Tinha A que gente tinha que comprar? comprar. Caralho, que E aí eu trabalhava, aí foi onde eu comecei a trabalhar só com eventos, porque eu já Ah. tinha que sobreviver. E era a única coisa que eu conseguia fazer aqui sem precisar tão do inglês. No sentido de ter sempre um brasileiro ali pra me salvar. Sempre tem um brasileirinho, galera. Isso. Sempre tem. Sempre tinha um brasileiro ali pra me salvar e eu conseguia me sair bem no serviço, porque eu sempre fui muito cuidadoso e, né, sempre trabalhei muito certinho pra não ter problema. Meu pai sempre falava, inclusive foi uma das coisas que eu carrego até hoje do meu pai. É uma das qualidades dele que ele me ensinou se você não tem nada pra fazer, não fica de braço cruzado, não. Pega uma vassoura e vai varrer. Vai varrer também é demais, Então, né, pai? não, ele falava isso no sentido de faça alguma coisa, não fica Se olhando. movimente. Cara, se movimente. Ó, agora eu quero que você me conte um date que deu certo ou um que deu Ixi. errado. Tem vários, na verdade. De um aí, Um você date pode que deu escolher. certo. Pode ser um que deu certo ou que deu O errado. que deu certo. A gente costuma dizer, assim, que eu me assumi gay aos 18 anos de idade. Quando eu saí da igreja, terminei um namoro com a menina. Da igreja. Da igreja, que eu achei que eu ia casar. Terminei com ela e me assumi gay pra minha mãe. Por ironia do destino, minha mãe não reagiu tão bem quanto eu esperava. Porque foi engraçada a situação, porque foi meio que eu achei que ela sabia, só que ela não sabia. Ela sabia, mas ela não quis Não, aceitar. só que como eu tava namorando menina, né? É porque na época eu tava começando a sair da igreja, mas não tinha saído 100%. Sai escondido. Tava saindo Isso, escondido tava da saindo- igreja. E como eu tinha uma namorada, a gente não tinha dado certo, terminamos. Eu continuei indo na igreja às vezes, mas eu tava trabalhando no centro da cidade, ali meio que no centro, mais no centro de Nasa Sul. E sempre tinha uma amiga minha, da época da igreja, que ela era mais velha. Eu sempre tive ela como, basicamente, como uma mãe, vamos dizer assim, uma tia, né, que a gente chama. Eu tinha 17 para 18 anos já, 18 anos já nessa época, e ela tinha cerca de 30 anos de idade. Ela já era bem mais velha. Só que ela era da igreja, então a gente sempre marcava depois do meu trabalho ou do trabalho dela, a gente se encontrava no centro e ela me levava em casa. Só que ela me deixava na porta de casa e ia embora, ela não descia, não falava com minha mãe, com ninguém. E os vizinhos começaram a ver. Então começaram a comentar que eu tava pegando mulher mais velha. Por isso eu tava chegando tarde, por isso eu tava. Só que eu já tava começando a ir pra festa, então às vezes ia outra pessoa me deixar em casa. E aí Tu ia que balada? Qual balada tu ia? eu ia na Vitória. Vitória, balada E aí, GLS. isso, Não, GLS no meu tempo, né? Que agora é muita letra, eu não vou Agora falar. é. Não vou falar, gente. É muita letra é difícil pra até lembrar pra caralho. quem. É LGBTQIA+. É a mais. A mais. Tem mais coisa. Mais serve pro resto, Tem né? o I também aí. Tem o quê? O I, letra I. Só que eu não sei o que é. Tá bom, gente. Então é isso. Na minha época chamava balada GLS. Qual que é o nome? Vitória. Era setor de indústria. Até fechou, inclusive. É isso? Isso, setor de indústria. E dessa, eu acho que outra que eu ia muito era no Lago Sul. Mas tu já ia na balada GLS com 18 anos? Não, mas calma aí, do nada? Foi aí quando eu me assumi pra minha mãe, é isso que eu tô falando. Ah, Eu tá. me assumi pra Você minha foi mãe. na balada uma vez sem estar assumido ainda. Na verdade, pra minha mãe não sabia que eu ia pra lá. Ah, tá. Só que com 18 anos eu já não morava com a minha mãe. Eu morava sozinho. Sozinho. Porque eu me assumi pra minha mãe. Minha mãe achou que era essa história que eu tava ficando com mulher mais velha, só que não era. Não era mulher mais velha. Era pau. Exato. E eu sempre. Só que aí ela falou pra mim assim, meio que lavando. Ela tava em casa, a gente tava em casa, ela lavando louça de costa. Ela falou: Meu filho, vem cá, vamos conversar. Eu falei, tá. Eu pensei que era qualquer outra coisa. Sentei, ela falou: Meu filho, tem uns dias você já tá agindo estranho, tá acontecendo alguma coisa. Fala pra mim, independente do que seja, porque os vizinhos começaram a falar essas coisas. Fofoquinha do bairro. Acredito eu. E aí eu falei assim: Então. Eu achei que ela sabia. E eu falei: Mãe, eu sou gay. Eu tô ficando com meninos. Tu já lançou assim? Foi. Caralho, Eu achei que era. É direto. E eu também pensava na minha cabeça, minha mãe sabe, toda mãe sabe. Pode Só que minha mãe acho que já tinha deixado de acreditar que que eu ia ser gay, ou que eu ia virar gay, sei lá. Porque eu tava namorando meninas e tava indo na igreja. Então,
pra ela, eu tava salvo. Deu salvo. E aí o que aconteceu foi que não era exatamente isso. Ela começou a chorar, eu terminei de contar tudo. Falei, Ela só queria que tu fosse na padaria comprar 8 muito pães. Nossa. Cara, foi assim. Tu lançou logo a bomba, Foi a moleque. cena mais engraçada assim, hoje é engraçado, mas na época foi desesperador. Assim. Eu lembro até hoje da minha mãe virando pra mim, com lágrima no olho, assim, e eu olhei pra. Tipo, falei, tá, eu sei que não é fácil, pensei, né? Não é fácil ouvir isso do filho, mas. Ainda mais o filho mais velho que espera ter o neto. Minha mãe foi e falou assim: Meu filho, eu não achei que fosse isso, não, pensei que fosse outra coisa. Pensei que tu só tava comendo as Nossa. coroas da rua. Exato. Quando ela falou isso, pensei que era outra coisa, que eu também não sabia, até aí também não sabia. Ah, tu não sabia da fofoca. Não sabia da pode fofoca, crer. nada. E depois foi que eu fui entender que talvez, que meus irmãos comentando que não tava falando que eu tava pegando a coroa, não sei o quê. Não tem nada a ver. Pegando a Nossa, coroa é nada a Brasília ver. demais, pô. Só que nisso, quando minha mãe falou isso, pra mim me partiu ali. Eu falei, acabou aqui. Nossa relação já era. E eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Minha relação com a minha mãe ali, eu achei que tinha trincado e ia quebrar o resto se eu continuasse convivendo com ela. Então no dia seguinte eu fui embora. Caralho, tu mesmo se expulsou de casa. Basicamente me expulsei de casa. Peguei minhas malas, fui embora e fiquei basicamente, acho que 6 meses sem falar com a minha mãe. Sem procurar minha família. 6 meses. Só com a tua própria cabeça, isso. Aí foi crise atrás de crise, né? Eu tendo relação sexual, me sentindo um lixo. Comecei a me encontrar com pessoas que não valiam nada. Tava usando aplicativo? Tinha aplicativo? Tinha, claro. O Grindr é o famoso ninho do mundo LGBT. Esse aplicativo, meu amigo, é uma loucura, tá? Nossa. Caralho. A perdição. Imagine se o hétero tivesse um aplicativo desse. Rapaz, mas tem o Tinder, não? Não é nunca perto. Não é igual, porque não é de pegação. Não é igual porque o Grindr, meu amigo, eles é em qualquer lugar. Exatamente. Eles abrem o aplicativo e voam. Mas pra você ter ideia, eu nunca tive muita coragem de... Eu já usei o UOL. Chat. Caralho, o chat do UOL. Chat do UOL. Porque lá eu tinha coragem de... Acabava tendo... Porque você via a pessoa... Porque na época acho que não tinha no celular. A gente não tinha um WhatsApp ainda. Entendi. Era só ligação, mensagem, SMS. Qual que era teu nick? Orkut SMS. Hã? Qual que era teu nick? Não, vou lembrar. Tu não lembra teu nick do UOL? Lógico que lembra. Porque a gente usa vários, a gente pode mudar. A gente pode mudar, né? Sabe teu nick, tu não, sabe. a gente... E era assim, tipo, se você entrasse, falasse com alguém, você não gostava, e você queria continuar na sala, você saía, entrava e criava outro nome. Então você era outra pessoa já. Pode crer. Só que aí quando você ia pro privado, você via a pessoa na câmera, ligava a webcam, isso aí tinha coragem. Tanto que eu tive... Foi a primeira vez que eu tive coragem de encontrar alguém por um aplicativo, um website, vamos dizer assim. E eu me apaixonei. Vocês encontraram... Caralho, errou. Me apaixonei. E eu me apaixonei e o pior não era isso, é porque eu tava basicamente deixando a igreja, saindo dessa... eu já tava carente, porque eu tava sozinho, sem minha família. A cabeça tava uma doideira, moleque. Aí veio a oportunidade de, logo em seguida, de trabalhar num boate gay, que foi na Oficina Club. Vocês conhecem? Todo mundo de Brasília conhece, meu brother. Trabalhei na Off Club como bartender. Em que horário, caralho? Tu ainda tava estudando e trabalhando? De quinta a domingo. Meu Deus do céu, aí trampa pouco. Nossa, era... E tu foi aonde nesse enquanto você se apaixonou? Hã? Não, calma. Eu fui no Park Shopping. Foi no período de... Foi logo nesse período que eu... Beleza. Aí tu foi no Park Shop comer o quê? Marieta? Não, era panelinha. Sabe aquelas panelinhas? Panelinha... Acho que é panelinha. Panelinhas do Brasil? Que é um negócio de panelinha, não tem? Panelinha. Panelinha. Na época era panelinha já. E era muito gostosa, aquela comida, como se fosse comida caseira. Não é, mas é boa. Eu sei não é igual, não é a mesma coisa, mas é mais parecido. É o Park Shop, né, gente? É o Park Shop. Era melhor do que girafas ou McDonald's. Não, pô, lá tem várias Park Shops. Era, eu adorava. Inclusive era a minha segunda casa, por causa do Núcleo Bandeirante ali do lado, né? Eu tava sempre lá, todo final de semana que eu tava. E aí esse date deu certo, então? Deu certo. Porque tu se apaixonou? Me apaixonei. De primeirinho. Essa paixão durou 1 mês. Ixi, moleque. Porque a pessoa tava se descobrindo também, só que era mais velho que eu, mas tava se descobrindo. Era católico, então não era assumido pros pais. Aí tinha aquela história toda de namorar a menina, casar, não podia... ele tinha uma namorada? Da castidade. Ele tinha que ter namorado, mas ele tava solteiro. Tava solteiro. E depois disso veio as experiências assim de relacionamento, né? Só que sem morar junto. A gente nunca morou junto. Mas a gente ficou 4 anos, basicamente, juntos, entre idas e vindas, e aceitando coisas que não deveria aceitar, e me submetendo a condições do mercado, vamos dizer assim, por causa dessas situações de... Tá vendo, gente? É difícil pra todo mundo, pô. Tem essa não. Lei da sobrevivência, né? A
gente O relacionamento é sobrevivência. muito bom, gente. Casem. E aí tu veio pra cá. Casem. E aí tu tem... É o meu conselho que eu posso dar pra rapaziada. Casa. Aí tu veio pra cá. E teu primeiro date aqui? Cara, meu primeiro dating aqui foi no... Foi com gringo? Não, né? Não. Foi com brasileiro? Brasileiro. No aplicativo? Não, no aplicativo não, em balada. Ah, Eu não, não foi dating, foi basicamente encontrei a pessoa na balada. Mas aí o primeiro date mesmo daqui foi pelo aplicativo. Aí foi onde eu tive a coragem. O aplicativo Não, e foi encontro mesmo. Só, tipo, sentar, conversar, tomar um drink. Não. Não, foi... Achou que ia falar. Ficou nervoso? Calma. Não. Foi um encontro... Foi um com encontro... roupas. É, um encontro certinho. Ah, entendi. Vocês foi pelo Instagram? Zararam pelo Instagram? Não, foi pelo aplicativo, só pelo que não aplicativo foi da putaria. Exatamente. Mas não foi... aplicativo da putaria, mas não foi putaria. Não foi o top. Foi comportado. Eu levei em consideração o que minha mãe me ensinou. Mas... E vocês foram aonde? E era gringo? Ele era gringo, médico. E... Foram no Costa. Não, a gente foi no Nandos. Nandos é bom, comida é boa. A comida é gostosa. Mas tem muita pimenta. Eu não comprei. Mas era só pedir plain, né? Eu pedi, não, na época eu provei algumas coisas que, nossa. Quase caí. E ele, como era em britânico, eu adoro. Não, pimenteiros, filho. E deu certo também? Sim, mas só que como eu já tinha tido a experiência de me apaixonar no Brasil e tava meio que não quero mais me apaixonar por ninguém, aquele bloqueio, né, que a gente cria, eu fiquei mais tranquilo. E eles aqui são muito frios, né? Tipo, sentimento, não, beleza, você tá bem? Tá, tamo junto, tamo junto. Não tamo junto? Então tá bom, tá bom. Já esquece no dia seguinte. Ele que se apaixonou. E aí, isso foi uma história bem aventureira, vamos dizer assim. Hã? Ganhou um stalker? Ganhei. Boa demais. Mas não deu certo porque eu não queria relacionamento, tava focado em outras coisas. Mas sempre que sentia necessidade ou vontade... Usava o cara, né? Não aprendeu, foi nada, né, Lucas? Já não usava aplicativo, né? Não precisava mais usar o aplicativo. Ficava horas e horas procurando gente naquele aplicativo. Eu usei mais pra praticar o meu inglês do que pra encontrar gente. Todo mundo fala isso. Mas foi verdade. Vem com esse não, vem pro meu lado com essa desculpinha feia. Porra nenhuma. É um menu de carne lá, tá, gente? Pra você que não sabe. Isso é verdade. De corpo, né? A gente falava, pessoal. É uma vitrine, a gente costuma dizer que é uma vitrine. Foi em Amsterdã? Não. Ah, tem as meninas que ficam na vitrine, rua, né? a rua da putaria, basicamente. É esse aplicativo aí, galera. Esse aplicativo, só que ali virtual. Mas é até mais fácil do que... Caralho, top. Agora eu quero que você me conte uma história aqui de Londres que um dia que poderia ser um filme de Hollywood. Ou um momento, entendeu? Eu acho que a história que poderia ser um filme de Hollywood foi os shows que eu passei a fazer em Londres, na área de eventos, vamos dizer assim. Mas como dançarino. Porque sempre foi minha paixão depois que eu tive a chance de subir no palco, de dançar. Eu acho que eu me afeiçoei mais como dançarino e performance e passei a fazer isso mais como hobby, claro. Até para me ajudar em Londres, porque Londres era a minha válvula de escape. Passou a ser minha válvula de escape. Eu fiquei 3 anos aqui trancado, sem poder sair. Logo em seguida veio a pandemia, não podia ir no Brasil. Aí quando pude ir no Brasil, parecia abriram as porteiras. E aí eu passei a usar a dança, acho que aqui como uma válvula para mim de escape. E eu acho que as experiências que eu tive como dançarino, tanto as boas quanto as ruins, eu acho que daria assim um filme de Hollywood, bem legal. Já assistiu aquele filme Se Ela Dança? Se Ela Dança, Eu Danço? Acho. Já vi, porra. É top. Eu assisti todas as temporadas, todas as edições e sempre gostei muito. E aí, pronto, minha vida basicamente passou a ser dança. Até porque no Brasil, eu tava na área de comunicação mais acadêmica, como professor. Eu sentia falta da sala de aula, de estar rodeado de gente, apesar de ser tímido. Eu sempre gostei muito de estar com a casa cheia, com os amigos, confraternizando, indo em balada. Passei a ser mais esse cara extrovertido porque eu já tinha deixado, vamos dizer assim, o lado que o meu pai tinha feito retraído, né? Aquele lado retraído. Você socializou mais. Eu me socializei. E aí, com a dança, eu passei a ser mais... Tu dançou aqui na pandemia? Não, isso foi... Depois da pandemia. Depois da pandemia. Eu tive a primeira experiência, na verdade, em 2019. Eu cheguei aqui em 2018. Em 2019, eu cheguei aqui e tive a experiência... Me chamaram para trabalhar como promoter, na verdade, para promover festa, porque eu já estava familiarizado com todos os brasileiros que tinham eventos, trabalhando com eventos, servindo comida de casamentos para judeu, para inglês. E aí eles
viram que eu tinha uma rede de contato muito grande aqui, já, e eu nem sabia disso, basicamente. Fiz meu aniversário e aí era para dar 10 pessoas, deu 50. Um amigo chamou outro amigo e todo mundo foi pro mesmo lugar e eles viram aquilo e me chamaram para fazer a promoção da festa. E aí a festa, coincidência ou não, era um show com a Lesha. Hum. E eu gostava de dançar e eles não tinham dançarino e nem verba suficiente para pagar dançarinos para trazer do Brasil. Então eles estavam procurando, eu falei, eu posso dançar também. Aí eles falaram assim, mas você sabe dançar? Eu falei assim, eu gosto de dançar. Eu não sou dançarino profissional da área, mas dá para enganar. Não vou fazer striptease, mas aí eles falaram, então tá, então vamos colocar você, fulano, ciclano, que eram os outros dois dançarinos que sabiam dançar mesmo. Eles me ensinaram as coreografias e a gente subiu no palco. E essa experiência em 2019 para mim abriu portas, porque todo mundo passou a me conhecer, de 50 amigos conhecidos, né, que eu tinha, passaram a ser 400. Dos 400, aí vieram outros produtores que queriam fazer festa e que me incluíam como promoter. E eu sempre comecei a me envolver mais nessa área de festa para brasileiro. Top. Aí entrei na La Music também, não sei se você conheceu. Conheci sim, Empresa meu de brother eventos. Moisés. Yes. Eu trabalhei com ele um período, foi muito gostoso também. E desde então eu não parei mais nessa área de eventos, dança. E aí começou a fazer show, dançar pra galera que vinha pra cá. Isso, comecei a dançar pra galera que vinha pra cá e também pra inglês, né? A ideia deles, na verdade, era alcançar mais público britânico, gringos, do que brasileiros. E dessa experiência, eu acho que daria pra fazer um filme bem legal. E aí tu fez a classe, a aula. Aí eu Ou já existia a Aí aula? veio a pandemia, aí eu já tava Passou. já no mundo da dança, vamos dizer assim, gostando dessa área da dança. Cheguei a fazer outros 2 shows logo depois da Lesha, mas antes da pandemia. Aí veio a pandemia e, pra mim, Parou tudo. parou tudo. E aí foi onde eu comecei a entrar numa depressão silenciosa, né? Vamos dizer assim. Eu, tipo, fiquei muito para baixo, perdi vontade de trabalhar, não tinha o que fazer mais. Aí veio, com a depressão, eu tive problemas físicos, fisiológicos, eu acredito. Cheguei a ter urticária. Não sei se você conhece urticária. É negócio da pele? O que é Da urticária? pele. Urticária Tô ligado. é aquela, tipo uma alergia, Fica com alergia. que começa a coçar, depois com o tempo passa a queimar, na verdade, eu não sei se é os poros que abrem, alguma coisa assim do sangue. Mas eu tive que tomar medicamento. Isso me trouxe meio que autoestima baixa, eu já não podia ficar em lugar quente. Aqui em Londres, se você ficar num lugar frio, você congela. Porque heat é o tempo todo dentro de casa. Então até o heat eu sentia coçar e começava a queimar. E aí eu tava basicamente desistindo da vida. E foi quando surgiu a possibilidade de fazer o curso online da Fit Dance. Pode E era crer. algo que eu sempre quis fazer, desde que eu cheguei aqui, quando começou a surgir esses eventos de dança. Eu tentei fazer e eles falaram que não sabiam, não tinha previsão de quando viriam para cá. E já era muito grande no Brasil, então eu pensei, aqui vai. E já estava indo para os outros países, eu falei, vai chegar em Londres. Daí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, agora ou nunca. Fiz, deu certo, Fez tudo online? fiz tudo online. Aí achei que não ia ser aprovado, porque também ainda estava na depressãozinha ali, meio que autoestima baixa, depressão, mas lutando para vencer isso, logo em seguida eu passei no teste. Quando eu passei, foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu não achava que eu estava preparado. A gente tá mal, né? A gente acha que tá tudo mal. Só que eu investi tempo pesado, eu estudando, assistindo vídeo, aprendendo passos. E eu me especializei nisso. Eles tinham um portal pra tu pegar as coreografias do portal, né? Tinha. Eles tinham quais seriam as coreografias avaliadas, os passos, a forma que você ia licenciar da aula, vamos dizer assim. E eu me saí bem. Só que ainda assim não foi dos melhores, né? Mas já foi aprovado, já Passou, foi né, um bom. brother? Exato. Você só E aí, tá. depois disso, eu só fui me especializando dentro do próprio portal mesmo. Eles têm um sistema de evolução e de prática. Você faz outros cursos e vai ganhando medalhas, vamos dizer assim. Pode Então, crer. você vai se tornando professor para dar aula para criança, professor para dar aula para street dance, funk, axé, jazz, tudo isso. Foi bem gostoso. E aí, só segui, tentando seguir um sucesso, Velho, né? que top, caralho. Agora tu é. E você tem Agora, que pagar, né, gente? Paga todo mês, né? sim, você paga a A mensalidade, né? mensalidade, né, que é como se fosse a autorização, o selo, vamos dizer assim, de utilização da marca.
Top. É como as outras também, né? O Zumba também trabalha com esse Eles tipo de... copiaram desse lugar aí, né? O modelinho é o mesmo, né? O método. Copiou O pra sistema. caralho, mas tá certo, muito top, Fit Dance. Mas Parabéns. era gostoso porque aqui em Londres, como eu te falei, tipo, era algo muito novo. É como a dança. Se fosse no Brasil, eu jamais conseguiria dançar com a Alexa ou com qualquer outra Sim, pessoa. porque aproxima, né? A concorrência lá é muito maior do que aqui. Aqui abriu muitas portas pra mim. Foi isso que me fez me encantar por Londres e desejar ficar aqui, sabe? E hoje tem aula, se tu quiser ir pra sua aula. Isso. A gente tá tendo aula, quase sempre no centro. A gente tá abrindo uma turma nova agora em Hammersmith, né? Southwest, acho. SW? É W alguma coisa. West. West. Mas a normal é cada dia num lugar diferente ou é sempre no mesmo lugar? Não, agora é sempre no mesmo lugar. Vai ser tudo nesse W aí. A gente tem 2 turmas. Isso. Uma tá abrindo agora, que é na Hammersmith, Linden House. E a outra a gente tá abrindo, a gente já tá com ela já um mês mais ou menos, que é na Dance Works em Bond Street. Dance Works em Bond Street. Isso. Qual que é o horário? 8 horas da noite, às terças-feiras. Toda terça, 8 da noite. Yes. Tem aplicativo? Como é que a pessoa faz? A pessoa pode fazer o booking pelo próprio aplicativo pelo da Dance Works. Tem um aplicativo, você vai lá e já paga direto por lá. Quem quiser participar. É muito gostoso, porque passou a ser, até para os alunos, a gente vê a forma como eles falam, postam, às vezes, as aulas da gente, falando que isso é como se fosse uma terapia. Claro que não substitui. Eu, inclusive, faço terapia e faço aula de dança. E os dois são fundamentais para mim. Mas para eles funcionam como uma terapia. E na Hammersmith também é Dance Works? Não, Hammersmith é Linden House. E tem aplicativo não? Não. Aí tem que falar com você pelo direto. próprio site da Brazilian Dance. A gente tem, porque a academia o nome que a gente usa, que eu fundei, é Brazilian Dance Academy. Tem um site? Tem um site, braziliandance.co.uk. Brazilian, com Z, dance.co.uk. Yes. .co.uk. Isso, português. Falar, né? Brasília, em inglês, gente, com Z-I-N. Já tá aqui há muito tempo. Eu? Uns pouquinhos, 10 anos. Eu tô aqui há 7 anos. Às 7 é top, porra, tá doido? Português da cabeça. Eu vou chegar nesse level. Ah. Gostou de participar? Gostei Achou demais. top? Achei muito. Dá um recado aí pra galera, pô. Bom, só queria agradecer, na verdade, a oportunidade. Agradecer a toda a equipe que contribuiu aí pra fazer, né? Esse evento. Esse evento não, aí, tá vendo? Trabalhei ontem até tarde. Falou de evento, né? Falou de evento. Mas agradecer por um programa muito legal. Tenho acompanhado já tem um tempo já, inclusive. Assisti algumas entrevistas bem legais. E só isso mesmo, agradecer. Assim, e entra lá no site brasiliandance.co.uk. Fala português, fala inglês. .co.uk. E é Brasília com Z. Brasilian. Yes, exatamente. Muito top. Muito obrigado. Seu Instagram apareceu várias vezes, mas pode falar aí mais uma vez. Meu Instagram? Lucas Triai Dancer. Ah, tem um dancer ainda? Um dancer Triai, que é Triay. Dancer. Tem ponto? Tem, não. Tudo junto. Tudo top. Lucas Triai Dancer. Perfeito. É isso aí, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like. Até segunda-feira que vem. Tchau!